Olá, hoje nós vamos falar sobre alguns conflitos relevantes que teve, né, durante o período colonial, tá? Ainda sobre nossa sessão de história do Brasil, tá? Nós já falamos do período pré-colonial, né, aquela primeira relação, primeiro contato entre os povos indígenas e os portugueses. Já falamos do ciclo, né, do açúcar, né? Falamos sobre a formação do território brasileiro, do Tratado de Tordesilhas, Tratado de Madrid, tá? Já falamos também sobre a invasão dos franceses no Rio de Janeiro e no Maranhão, tá? Foi a França Antártida e a França Antártica e a França Equinocial, né? Nós falamos da invasão dos holandeses e a contribuição para o ciclo do açúcar e também a expulsão que gerou o fim do ciclo do açúcar aqui. Falamos do ciclo do ouro, falamos sobre a escravidão, os processos de escravidão, vimos algumas questões, tal, todas essas relações, o ciclo do ouro, tá, essa relação, né, também, e alguns impostos que tinham e tal, que geraram conflitos, tá, assim como vai ser ali nas colônias inglesas, e aqui também, aqui nós vamos ter conflitos, e esses relevantes, esses conflitos vão ser justamente pelos impostos pagos, os impostos cobrados pela coroa portuguesa, tá? Então, aqui nós temos que entre as revoltas nativistas mais importantes estão a revolta de Beckman, a Guerra dos Emboabas, a Guerra dos Mascates e a revolta de Filipe dos Santos. São revoltas separatistas, a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, tá? As nativistas são essas revoltas de Beckman, Emboabas, né, Mascates, enfim. Tá? A separatista era a Inconfidência Mineira e Baiana mesmo. A revolta dos Beckman ocorreu no ano de 1684, sob a liderança dos irmãos Manuel e Thomas Beckman. Vamos falar um pouquinho mais sobre eles. Então, a revolta dos Beckmans ocorreu no ano de 1684, sob a liderança do irmão Manuel e Thomas Beckman. Ocorreu no Maranhão, tá? Em 1684, como eu já havia dito, liderado por Manuel Beckman. Teve como causa principal falta de mão de obra escrava e o desabastecimento e altos preços das mercadorias comercializadas pela Companhia Geral de Comércio do Estado do Maranhão, criada pela coroa portuguesa em 1682. Então, pelas faltas de mão de obra, né, escrava, eles se voltaram, iniciaram essa revolta, mas foram suprimidos pela coroa. O próximo tipo de revolta que nós tivemos foi a Guerra dos Emboabas. Emboabas por quê? Emboabas era como se chamavam os, os estrangeiros, né? Emboabas estrangeiro. E aí já é o ciclo do ouro. A revolta dos Beckman foi no ciclo do açúcar, a Guerra dos Emboabas foi no ciclo do ouro, tá? Ciclo do ouro e os estrangeiros. A Guerra dos Emboabas foi um confronto travado em 1708 a 1709 pelo direito de exploração das jazidas descobertas, né? Recém-descobertas de ouro ali na capitania São Vicente, atual São Paulo, né? E além da região, e a região, na verdade, a região atual do estado de Minas Gerais, no Brasil, não era de São Paulo, São Paulo. O conflito contrapôs os desbravadores vicentinos e os forasteiros que vieram depois da descoberta das minas, tá? Então, aqui nós temos as guerras dos Emboabas. Então, os forasteiros e os estrangeiros, né? Sempre fala o de estrangeiro, Emboabas. E foi pelo ouro, tá? A Guerra dos Mascates. A Guerra dos Mascates, né? Mascates a gente lembra de mercadoria, dos mercadores. Não, o conflito se deu entre os senhores de engenho de Olinda, tá? E os comerciantes sempre em Recife, né? Recife, só a Guerra dos Mascates dos Emboabas que foi em Minas Gerais. Portugueses, entre os comerciantes portugueses de Recife, em uma disputa pelo poder local, tá? Então, foi entre os senhores e os portugueses com a disputa pelo poder local. A guerra percebeu
A guerra recebeu esse nome devido à participação dos comerciantes portugueses que eram chamados pejorativamente de mascates. Em 1710, tá? Tem uma ordem cronológica aqui. Duas foram em Recife, uma foi no ciclo do açúcar, né? A primeira, a segunda no ciclo do ouro. Essa foi ainda no ciclo do ouro, mas foi por um contraponto aí, sempre entre aquela população local, né? Seja os mascates, os senhores de engenho ou os próprios bandeirantes em Boabas, ou os Beckmans lá, os mercadores de Recife naquele tempo, né? E os portugueses, ou os estrangeiros portugueses que vieram para cá, ok? Aí nós chegamos, saímos das revoltas nativistas, né? Nativo. É dos nativos, a revolta dos nativos, né? O nome. Nativos, aqueles eram portugueses que nasceram ali. Na verdade, eram descendentes de portugueses que nasceram no Brasil, por isso que é chamado de revoltas nativistas, de nativos. As revoltas nativistas são essas três. Aí nós temos as revoltas separatistas, os movimentos separatistas. Entre elas, nós temos a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. A Inconfidência Mineira, ela também é referida como Conjuração Mineira. Foi uma conspiração de natureza separatista que ocorreu na então capitania de Minas Gerais, estado do Brasil. Entre outros motivos, contra a execução da derrama. Lembra aquele imposto que a gente falou na aula de ciclo de ouro, tá? E o domínio português, sendo reprimida pela coroa portuguesa em 1789, tá ok? Tem vários autores conhecidos, né? Aqueles autores da literatura do arcadismo, né? Cláudio Manuel da Costa, Tomás Gonçalves, e todos eles também participaram. Inclusive, o que nós temos e lembramos, né, é a morte do Joaquim Manuel da Costa, esqueci o nome dele, que é o Tiradentes, cujo o dia da sua morte o corpo foi esquadrejado e tal. E tem todo o lema, né? Inclusive está na bandeira de Minas Gerais, que é Tama, alguma coisa. Tami, alguma coisa, enfim, que é um lema baseado também na Revolução Francesa, tá? Baseado na Revolução Francesa e nos ideais principalmente, na verdade, principalmente na independência dos Estados Unidos e Revolução Francesa, posteriormente. Nós temos também a Conjuração Baiana, ou também chamada Revolta dos Alfaiates, tá? E recentemente também chamada de Revolta dos Búzios, né? Revolta Conjuração Baiana, Revolta dos Alfaiates, Revolta, né, dos Búzios, foi um movimento de caráter emancipacionista, ocorrido no final do século XVIII, na capitania da Bahia, no Brasil colonial. Os objetivos eram a emancipação do Brasil, implantação da República, abolição da escravidão, liberdade comercial e ocorreu em 1798. Ela foi uma manifestação, um movimento que foi inspirado na revolta do Haiti, né? Tanto que eles queriam a abolição da escravatura, era feito por quem? Quem é que estava ali como lideranças? Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga, João de Deus, todos esses aí eram pessoas de ascendência africana e que começaram com esse levante. Inclusive, eu acho que eles sabiam, né, eles tinham conhecimento e tal, eles eram africanos que tinham como religião, acho que a muçulmana, e com esse conhecimento, isso possibilitou aí levar adiante a conjuração, no entanto, ela foi reprimida pela coroa portuguesa. Vamos para algumas questões, né? Foi uma revolta nativista de nativos, tá? Liderada pelos paulistas para impedir a invasão de estrangeiros e colonos sobre a região mineradora. Ou seja, mineradoras, a gente lembra logo em Boabas, né? Ciclo do ouro, só lembra em Boabas, estrangeiros, em relação aos bandeirantes, e lembra na outra vogal, começa com ouro, tá? Ouro. Pior que açúcar também começa com vogal, mas ouro. Ali é o ouro.
emboabas. O O no meio ali de ouro, o E de estrangeiro e o B, ó, tem tudo, bandeirantes, bandeirantes, emboabas, estrangeiros, bandeirantes pelo ouro. Tá perfeito, tem todas as letras aí que a gente precisa, tá? É uma revolta nativista, Guerra dos Mascates, né? Cabanagem vai ser bem mais pra frente. A Corrida do Ouro desencadeou alguns movimentos nativistas na região mineradora, exceto o movimento da revolta dos Beckmans não eram nativistas? Então, os Beckmans não eram nativistas. Só a Guerra dos Emboabas e dos Mascates. O que caracteriza os movimentos denominados nativistas era um cenário colonial, né, que não favorecia a implementação do plantation, não. Seu aspecto separatista, não tinha aspecto separatista, visando a independência do Brasil também não. Seu caráter local, ou seja, sem fins separatistas que visassem a ruptura com o pacto colonial. Acerca da Guerra dos Emboabas, pode-se afirmar que, no fim, a coroa portuguesa obteve vantagem ao controlar a administração dos locais onde havia ouro. Sim, né? Realmente. Bandeirante significava tupi, que vem de fora, né? Os emboabas. É isso, restringindo o termo apenas aos portugueses. Ainda sobre a Guerra dos Emboabas, não é correto afirmar. Os emboabas, aqueles que vinham de fora, entravam em conflito com os bandeirantes paulistas. Não é correto, isso aí está correto. A Guerra dos Emboabas está diretamente relacionada à Corrida do Ouro. Também não. Está correto. E os bandeirantes paulistas aceitavam pacificamente que a região mineradora fosse administrada pela coroa portuguesa, que não é correto. A Conjuração Mineira foi influenciada pela Revolução Francesa, independência dos Estados Unidos, independência da América Espanhola. Errei totalmente, não foi nem a independência dos Estados Unidos, foi a independência da América Espanhola. Foi isso? Eu achei que a independência da América Espanhola foi depois. Temos que ver. Estiveram envolvidos na Conjuração Mineira. Letra A. Intelectuais da elite mineira, exatamente. Setor popular foi a Conjuração Baiana. A ponte que revolta a Revolução influenciou a Conjuração Baiana, a Revolução Haitiana, tá? Não foi a conspiração dos iguais lá da Revolução Francesa, foi a haitiana, ok? Então é isso, ficamos aqui com a nossa aulinha sobre os conflitos, levantes nativistas e também separatistas do período colonial. Muito obrigada e até a próxima.